Bom, estamos de volta agora aqui no programa para começarmos o momento do estudo das parábolas de Jesus. Hoje vamos aprender sobre mais uma parábola contada por Cristo. Uma parábola que tem sido usada de forma inconveniente, de uma forma errônea, para se ensinar um tema muito predominante em nossos dias. Pastor, que parábola é essa? Estou falando da parábola do rico e Lázaro, do rico e o mendigo. Daqui a pouquinho você vai entender melhor sobre o que eu estou falando. Pegue já a sua Bíblia e se prepare para esse momento de estudo da Palavra de Deus. Mas antes, eu quero oferecer para você esse guia de estudo que estamos oferecendo aqui no programa. Se você quer aprender mais sobre a Bíblia, esse curso bíblico pode ser seu. Basta você acessar o nosso site, ensinosdejesus.tv, e solicitar o seu estudo. Ou então mandar uma mensagem para o programa no nosso WhatsApp, 48 3281 3075. Lembrando que esse guia de estudo impresso nós estamos oferecendo para todos os moradores do estado de Santa Catarina. Se você mora em outro estado, você pode fazer esse mesmo curso pela internet em nosso site bibliamais.com.br. Todos os sábados às 9 da manhã, no Espaço Novo Tempo perto de você, a gente estuda também esse tema. Ao longo do programa, eu vou ceder para você vários endereços. Vou mostrar aqui. Você escolhe um perto de você e vem estudar a Bíblia junto com todos nós. E todos os domingos à noite, eu estou na Igreja Adventista Beira-Mar, em São José, para estudarmos esse assunto aqui, Ensinos de Jesus. Nosso endereço, Rua Joaquim Vaz, 1506, lá no bairro Praia Comprida. Se você vier pela Beira-Mar, fica ali ao lado da Renault Nissan. Nós temos um amplo estacionamento e todos os domingos, 8 da noite, eu estou lá para juntos estudarmos a Palavra de Deus e você é o meu convidado. Combinado? Vamos então a mais uma parábola contada por Jesus. Já pegou sua Bíblia? Bom, a minha está aqui. Nós vamos agora para mais uma parábola e hoje vamos estudar a parábola do rico e do mendigo, do rico e Lázaro, também como é conhecida. Ela está aqui em Lucas 16, 19 a 31. Antes, porém, quero convidar você para nós fazermos uma oração a Deus, pedindo a bênção para o estudo que vamos ter agora. Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra, o Teu livro sagrado. Queira, Pai, nos abençoar e nos ajudar agora. Nós queremos abrir esse livro e queremos suplicar que a Tua bênção esteja sobre todos nós. Dai-nos, Senhor Deus, sabedoria que os altos céus podem nos dar para entendermos a Tua vontade para a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, abra sua Bíblia comigo então, aqui em Lucas capítulo 16. Lerei a partir dos versos 19 até o 31. É a parábola do rico e o mendigo. E Jesus contou assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro ao seu lado. Então disse-lhe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá para passar para cá, para nós. Então replicou: Pai,
eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É uma parábola muito interessante, né? Um texto longo, contém aqui vários elementos que precisam ser analisados. Mas todos esses elementos, eles buscam trazer para nós verdades espirituais. E a primeira coisa que nós devemos comentar sobre a parábola de hoje é que essa parábola não foi inventada por Jesus Cristo. Essa história já era uma história conhecida pela audiência de Cristo, pelos judeus, pelos escribas, fariseus que o estavam ouvindo. Jesus não inventou essa história, ela era conhecida. Jesus valeu-se de uma história já conhecida para dar lições espirituais aos seus ouvintes. Jesus começou falando sobre um homem muito rico. E esse homem rico vivia a regalar-se com sua riqueza, vivia do jeito que gostava. E à porta de sua casa havia um mendigo chamado Lázaro. E esse ali vivia das migalhas que caíam da mesa desse homem rico. Aconteceu que ambos morreram. E agora, Jesus diz nessa parábola que os anjos levaram o Lázaro, o mendigo, para o seio de Abraão. Abraão era um personagem muito conhecido, porque ele era o grande patriarca da nação judaica. Você vai se lembrar que Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó teve 12 filhos que receberam ali os nomes das tribos de Israel. Então, o povo de Israel é descendente de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então, Abraão era o grande pai, era o grande patriarca da nação judaica. Agora, esse mendigo morre e vai para o seio de Abraão, levado pelos anjos. Algumas pessoas querem pegar esse texto e até ensinam que quando a gente morre, somos levados para o céu. E esse céu significa estar no seio de Abraão. Lembre-se, essa história não foi inventada por Jesus, já era conhecida em seus dias, e ninguém quando morre é levado para lugar nenhum. Nós estudamos aqui um pouco já sobre a ressurreição. E você vai se lembrar que quando Jesus voltar, é que os salvos ressuscitarão. Então ninguém morre e vai para o céu. Todos os que morreram, mesmo os salvos, estão aguardando a volta de Jesus, quando então serão ressuscitados. Se você olhar para a Bíblia, em Apocalipse capítulo 22, verso 12, por exemplo, João diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Esse galardão é a recompensa. Aqui é o próprio Cristo quem está dizendo: eu venho sem demora e eu tenho a recompensa para entregar a cada um segundo suas obras. Quando é que a recompensa será dada? Somente na volta do Senhor. Então não existe essa história de que alguém morre e já vai para o seio de Abraão. Também não existe essa história de arrebatamento secreto. Alguém que é fiel, que é leal a Deus, de repente ele é tomado e ele é levado para o céu, arrebatado para o céu. Não existe isso na Bíblia, amigo. Pastor, mas eu aprendi assim. Eu sei, mas você aprendeu da forma errada. Sabe por quê? Porque essa história de arrebatamento secreto, ela vai totalmente contra o ensino da Bíblia da ressurreição, da recompensa dada na volta do Senhor Jesus. Jesus, em Mateus 25, diz que quando ele voltar, ele vai colocar os salvos à sua direita, os perdidos à esquerda, vai dizer para os salvos: benditos meu Pai, para os ímpios: apartai-vos de mim. Ou seja, ele vem para buscar. Jesus, em João 14, disse: eu vou preparar lugar e voltarei. Voltarei para vos levar, para que onde eu estou estejais vós também.
Se ele vem para nos buscar, é porque ninguém foi. Então não tem essa história de que morreu e foi para o céu, ou que haverá um arrebatamento secreto. Não existe isso. Na Bíblia, não. Então Jesus falou, contando uma parábola que não pode ser usada como fundamento de doutrina, que este foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, enquanto que aquele homem rico foi levado para um local de tormentos eternos. Aqui é um outro ponto. Existem pessoas que ensinam e pessoas que acreditam que haverá de fato um local onde o tormento será eterno, onde as pessoas arderão no fogo. Esta é uma ideia que surgiu na Idade Média. Não existe de fato um local de tormentos eternos. O que a Bíblia chama de eterno, fogo eterno, é o fogo que vai destruir os ímpios para sempre. Mas a destruição será para sempre. A matéria vai queimar enquanto houver matéria para ser queimada. Quando terminar a matéria, o fogo se extingue. Ninguém ficará queimando para sempre. E olha que na parábola Jesus fala que agora o homem rico que está perdido diz assim: olha, peça que Lázaro molhe então aí a ponta do dedo em água e ponha na minha língua. Bom, nós devemos entender a essa altura de que uma parábola serve para ilustrar uma verdade e não pode ser tomada de forma literal. Você acredita que isso seria possível de forma literal? Um local onde o céu divisa com o inferno, onde pessoas no céu podem ver quem está no inferno, queimando no fogo eterno, em tormentos eternos, e alguém que está em tormentos eternos consegue ver quem está no céu? Não existe isso de fato. Isso é uma alegoria, é uma história que está sendo contada para se ilustrar uma verdade. Imagine você, se você se salva e um filho teu não. Que céu seria esse, de onde você poderia testemunhar o seu filho em tormentos no fogo eterno? Que céu seria esse? Quem seria feliz vendo alguém que ama em tormentos eternos? E outra, de que adianta molhar a ponta do dedo e colocar na boca de alguém que está no meio das chamas? Que efeito isso fará? Você percebe que trata-se apenas de uma ilustração, de uma alegoria, de uma parábola, e não é nada literal? Então Jesus está tentando ilustrar uma verdade aqui. A forma como Lázaro lidou com sua vida e a forma como o rico lidou com seus recursos os colocaram em lugares diferentes. Um tem a recompensa, o outro tem a destruição, a morte. Finalmente, não temos nós apenas dois destinos? Não é isso que a palavra de Deus ensina? Todo ser humano um dia ou vai receber a salvação em vida eterna ou vai ser condenado e destruído eternamente. Eu e você só temos dois destinos. É por isso que hoje nós temos que pensar a respeito da vida futura. Esses dias que eu e você temos aqui são dias para nos preparar para aquilo que vem no futuro. Infelizmente, tem muita gente vivendo como se a morte fosse o fim. E não é. A morte não é o fim. Tem muito mais após a morte. E é por isso que a gente está aqui. Para juntos estudarmos a Bíblia e entendermos o plano que Deus tem para a nossa vida. Preste atenção na sequência da parábola. Verso 24 diz assim: Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Eu pergunto, pode isso ser literal de alguma forma? De maneira nenhuma. Como pode molhar a língua de alguém com água e aliviar o corpo todo? Um outro verso, verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Essas são falas de Abraão, segundo a parábola. Eu até entendo alguém que esteja no tormento eterno e queira ir para o céu, passar do inferno para o céu. Mas você consegue entender alguém que está no céu e quer ir para o inferno? É isso que ele está dizendo. Há um abismo
Não dá para quem está aqui no céu querendo ir para o inferno ir por causa do abismo. Haveria alguém no céu querendo ir para o inferno? Haveria alguém desfrutando da vida eterna querendo ir para as chamas do fogo agora? Você percebe que não pode ser levado isso na íntegra? Não dá para ser levado de forma literal? Mas há outras verdades que a parábola ensina. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. E ele então pede que agora Abraão envie Lázaro para que vá até os seus 5 irmãos e contem para eles o destino do irmão, que ele não soube viver bem e agora está no tormento eterno, para que eles sejam advertidos. E então Abraão responde assim: olha, não vamos enviar ninguém, que eles ouçam Moisés e os profetas. Como assim ouçam Moisés e os profetas? Aqui é uma referência ao Antigo Testamento, porque o povo nos dias de Cristo, os judeus especialmente, eles entendiam Moisés como o Pentateuco e os profetas como os outros livros da Bíblia. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm as Escrituras. Eles têm que ouvir as Escrituras. E outra, como é possível alguém que está morto vir para dar recado ou advertir quem está vivo? A Bíblia é clara em ensinar que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Eles não podem se comunicar com os vivos. Inclusive, o próprio Deus faz uma pergunta muito séria para seu povo. Acaso, em favor dos vivos, se consultarão os mortos? Não consultará Deus o povo ao seu Deus? Quem está morto não pode se comunicar. Não pensa, não raciocina, não fala. É impossível alguém que morreu voltar para se comunicar. Mas, pastor, e todas essas experiências que a gente ouve falar de gente que já morreu e volta para conversar? Não é a pessoa que volta. Você não sabe que o diabo tem poder de se transformar num anjo de luz? Você não sabe que o diabo pode aparecer como sendo uma outra pessoa? Os anjos se transformam, personificam pessoas que já morreram. Eles podem fazer isso. Então, se algum dia alguém disser para você que teve contato com alguém que já morreu e voltou para conversar, tenha certeza pela Bíblia, não é a pessoa, mas é um espírito do mal se passando pela pessoa. Você lembra da experiência de Saul, quando tentou consultar o profeta Samuel, que já estava morto? Quem é que veio falar com Saul? Não foi Samuel. Esse estava morto. Mas foi um espírito do mal que personificou Samuel para conversar com Saul. E ele foi enganado. De fato, esta proposta espírita, ela é enganosa. Esta ideia de que você se pode comunicar com quem já morreu, isso é diabólico. É um engano satânico. Quem morreu, morto está. Não pode se comunicar com quem está vivo. É por isso que nós temos que examinar todos os dias a palavra de Deus, para não sermos enganados. E engano é o que não falta por aí. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas sinceras estão sinceramente equivocadas? E talvez eu esteja falando para algum agora. Você creu a vida inteira que podia se comunicar com quem já morreu. Você não pode. A Bíblia não diz isso. E se alguém que já morreu aparece, saiba que isso é uma personificação do mal. É o diabo tentando te iludir, seduzir, te enganar. Porque a intenção do diabo é destruir as pessoas, é levá-las à perdição. E para isso, ele vale-se da mentira. Você está lembrado que essa foi a primeira mentira que o diabo contou no Éden? O que Deus disse para você, Eva? Que você comesse do fruto, você iria morrer? Não, Eva, é certo que não morrereis. Esta história de que a alma é imortal é a primeira mentira que o diabo contou no mundo. E até hoje tem pessoas acreditando nessa mentira, em processos reencarnatórios, que você morre e vai para uma outra dimensão. Amigo, não existe nada disso.
Quem morre fica morto, dormindo, até a ressurreição, a primeira ou a segunda, a dos salvos ou a do juízo, da condenação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, Cristo não quer que você fique em dúvidas. O ensino de Cristo foi muito claro. Jesus queria dizer que a nação judaica, representada pelo homem rico, havia recebido vários privilégios. A riqueza daquele homem representava a nação que possuía todos os privilégios dos oráculos sagrados. Eles haviam recebido a lei, os profetas. Eles foram a nação escolhida por Deus como sua representante. Mas, infelizmente, eles não viveram à altura do chamado divino. Enquanto que Lázaro representa muito bem aqui as pessoas menosprezadas, rejeitadas, mas que finalmente serão aceitas por Deus e salvas. Isso fala então dos privilégios da nação judaica em relação às pessoas que não conheciam o Evangelho. E para nós hoje que conhecemos o Evangelho, como nos comportamos diante do Evangelho? Como reagimos diante das verdades que Deus nos tem revelado? Qual tem sido a nossa atitude? Como nós lidamos com a informação que vai chegando para nós da palavra de Deus? Bem, eu espero que você haja com responsabilidade. Eu espero que o conhecimento das verdades que você tem aprendido possam ajudar você a tomar decisões, posições na vida e se preparar para a volta do Senhor. É isso que Jesus deseja nos ensinar hoje. Que Deus ajude você a ser leal, sincero e viver os ensinamentos que você tem aprendido. E lembre-se, se nós vemos a altura desse privilégio, das verdades que estamos conhecendo, um dia seremos recebidos no reino de Cristo. Por outro lado, se nós menosprezarmos as verdades da palavra que tem sido nos apresentada, nós corremos o risco de perder a salvação, a vida eterna. Pensa nisso hoje. Quero orar por você. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos de oportunidade de estudar a Tua palavra. Nos ajuda a ser leais ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a vivermos as verdades que a Tua palavra nos ensina. Nos abençoa e nos guarda nesse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.